paz. Hoje é 24 de agosto de 2020, segunda-feira, está começando o Despertando com a Palavra. E hoje nós vamos saber se nós somos cristãos de todo o coração. Cristão de todo o coração. O que quer dizer isso? Onde fala isso? A palavra de Deus em Marcos, no capítulo 7, no versículos 6 e 7, diz assim: Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas com o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram em seus ensinamentos. Não passam de regras ensinadas por homens. Vou ler também o 8. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Eita! Meu Deus do céu, que palavra! Aqui Jesus, ele estava sendo questionado, né? Ele questionou, ele contrastou junto com os fariseus e escribas que acusavam os discípulos de Jesus, né? Acusavam que envolviam aquelas questões do culto judaico ou samaritano, que envolvem sacrifícios e ritos religiosos, né? Aqui sobre a tradição judaica. Mas nos dias de hoje, como nós podemos trazer essa questão, não é? É lógico que a gente percebe que Deus quer que adoremos a Ele, que adorar a Ele de todo o coração. E adorar a Deus requer que a gente se aproxime dEle, não é? Que a gente se guarde de uma vida pecaminosa, indiferente aos seus mandamentos. Veja, no versículo 8, Jesus disse que vocês negligenciaram os mandamentos de Deus e se apegam às tradições. Quantos cristãos que se dizem cristão, que se entrega a Deus, não é, a Jesus, ou segue um rito religioso, católico, evangélico, e se dizem adorar a Deus de todo o coração, mas verdadeiramente estão presos a doutrinas e a ritos religiosos. Não se prende a palavra em adorar o Senhor verdadeiramente, como se deve ser, de todo o coração, não é? Com todo entendimento. A gente precisa seguir os passos de Jesus. E qual o segredo e como eu consigo, né, me dedicar? Porque Deus se alegra, irmãos, quando encontra um coração confiante, dependente dele. Às vezes confiar, não é, em Deus, renunciar, não é, às coisas do mundo. Isso é adorar a Deus, porque adorar a Deus não se baseia apenas em levantar as mãos, cantar louvores, ir à igreja aos domingos, ou se ornar como cristão, como evangélico, como crentes, se ornar em roupa, em palavras, em jargões cristãos, né? Misericórdia, glória a Deus, aleluia, tá amarrado, tá repreendido. Isso verdadeiramente não nos torna cristãos de todo o coração. Veja que Jesus repreende os fariseus quando estavam questionando os discípulos contra as tradições judaicas, né? Contra a religiosidade. Veja que adorar a Deus não é só você fazer essas coisas, se dizer ser cristão. Adorar a Deus é, acima de tudo, dedicar as nossas vidas para agradar ao Senhor. Ou seja, renunciar tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. E duas coisas são fundamentais na vida de um verdadeiro adorador: confiar, primeiramente, plenamente em Deus, de que Deus não falha, e colocar em prática a nossa fé, pois é nos momentos difíceis que nós sabemos se ela realmente está firmada em Deus. E como é
que eu, como verdadeiro adorador, né, eu preciso confiar verdadeiramente em Deus e deixar, como Jesus foi questionado aqui, deixar essas coisas, não é, que são só de tradição. O fato de você ir todos os domingos ou todos os dias à igreja, quando se tem missa ou culto, de você ler a Bíblia, de você ir louvar e cantar e adorar, mas seu pensamento, você fazer aquilo porque você está naquele momento na igreja e você tem que fazer. E porque você se chateou, mas você é cristão, você não pode xingar nem falar outras palavras, você só vai repreender. Não é errado. Não. O comportamento litúrgico, ele é essencial, é necessário, ele não é de todo errado. A gente tem que saber como se portar e o que fazer em certos ambientes. Mas não só repetir as coisas externas, tagarelando como se fosse um papagaio cristão. É deixar o fluir rios de água viva e você adorar verdadeiramente. É você praticar o fruto do Espírito através do amor, da benignidade, do domínio próprio, da temperança. Não é? É a gente confiar em Deus. O maior mandamento que o Senhor Jesus nos ensina é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, né? Isso é algo interno. Veja que Deus, como Deus fala do nosso coração. Por isso que precisamos ser um cristão de todo o coração. O Senhor quer que a gente, sim, né? A gente tenha um comportamento litúrgico, tenha novos hábitos, faça aquilo que tem que ser feito, mas Ele quer que isso parta de dentro do nosso coração. O coração não é só um órgão que bombeia, eu não estou falando como que se fosse só um órgão que funciona, bombeia sangue, não é? E nos ajuda a sobreviver. Eu estou falando do nosso íntimo, do mais profundo da nossa alma, que sejamos cristãos de corpo, de mente e de coração. A palavra de Deus diz em Jeremias que nós o encontraremos como o buscá-lo de todo o coração. Veja como é a importância, né? Assim como minha alma anseia, o salmista diz que Senhor, a minha alma anseia por ti, assim como a corça anseia por água, porque a corça, ela precisa de água para sobreviver, então ela vive buscando constantemente essa água para sua sobrevivência, não é? E aqui o salmista nos ensina a sermos cristãos de todo o coração. É ansiar a Deus. É ansiar Ele de todo o coração. Deus se alegra quando encontra um coração confiante, que deseja depender totalmente dEle. Paulo, em Hebreus, diz assim, no capítulo 13, versículo dos 5 ao 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que podem fazer os homens? O Senhor é nosso ajudador, então que a gente viva isso de coração, com entendimento, sem tradicionalismo, sem que a gente viva isso, mas não da boca para fora. Não da boca para fora, que sejamos os verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Né? Quando nós cremos e vivemos isso, nós podemos depositar confiança em Deus. Nós queremos sim aqui confessar sacrifícios de louvor a Deus, mas que esse sacrifício não seja da boca para fora, mas sim que venha do mais profundo da nossa alma, do nosso coração, que sejamos verdadeiros cristãos
e que adorem ao Senhor de corpo presente, sabe? Não tem o culto de corpo presente quando uma pessoa não é, está ali e precisa cultuar a Deus de corpo presente. Porque às vezes as pessoas estão indo para a igreja porque eu vou, senão vão me julgar. E se eu não for hoje? Eu vou para não falarem mal de mim, se sentirem minha falta. Não, você vai cultuar a Deus, você vai estar de todo o coração, de corpo e alma presente, adorando ao Deus, se entregando em espírito e em verdade. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor, que faz com que o Senhor se alegre, não é? E que a gente possa compreender quão maravilhoso é cultuar a Deus verdadeiramente. Nós não podemos compartimentar a nossa vida espiritual, a nossa adoração, não é? Se comparando. É fácil a gente viver e não perceber quando nós estamos doentes espiritualmente. A gente precisa cuidar da nossa saúde espiritual, porque cristãos de todo o coração cuida da sua saúde espiritual, adora ao Senhor verdadeiramente, não é? Os judeus daquela época, religiosos contemporâneos de Jesus, eles atribuíam a si mesmo o alto nível de espiritualidade. Veja que em uma outra passagem, não é? Ele tinha um que gritava, eu jejuo, e qual que ouvia, que quando Jesus comparou, e qual que verdadeiramente adorava o Senhor? E o judeu fariseu, ele dizia, ó Senhor, sou teu servo, te devolvo o dízimo. E o outro, que entendia a sua condição, vinha do seu coração e rasgava ele, confessando os seus pecados, dizia, Senhor, miserável homem que sou, eu sou pecador, eu quero melhorar. E o que foi que Jesus disse? Que nossa oração, que deveríamos ser como aquele que abria o seu coração, que era cristão de todo o coração, sem máscara, sem hipocrisia. Não é? Foi Jesus quem rasgou essas pretensões, essa espiritualidade oca dos escribas e dos fariseus. Em nome de Jesus, que afastemos esse comportamento de nós. Quando ocorre uma espiritualidade, uma entrega, um cristianismo genuíno e agradável a Deus, a máscara da hipocrisia ela é arrancada. A adoração ela é em espírito e em verdade. E exige o temor de Deus, o qual se deve fazer. Não é? Ela parte de dentro. Sim, nós vamos ter uma religiosidade externa, porque nós vamos ter alguns comportamentos diferenciados, comportamentos litúrgicos. Mas em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquem-nos de toda impureza, de toda a carne, como todo o espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Possamos fazer isso em nome de Jesus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, o salmista já falava. O salmista nos alerta que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Que possamos temer ao Senhor com um coração sincero, puro, o adorando verdadeiramente de todo o coração, em espírito e em verdade, sem negligenciar os seus mandamentos, né? Sem negligenciar os seus mandamentos. Sem tradicionalismo, em nome de Jesus. Que não usemos de máscaras cristãs, que verdadeiramente possamos adorar o Senhor com o nosso proceder, com o nosso falar, com o nosso trabalhar, com o nosso agir, como Ele espera de nós. Que o adoremos em espírito e em verdade, sendo cristãos de todo o coração. Vamos orar?
Ó Pai, Deus misericordioso, derrama da tua graça, da tua misericórdia em nós, sobre nossas vidas todos os dias, ó Pai. Dai-nos entendimentos, Senhor. Dai-nos entendimentos que devemos o adorar, não só com os lábios, com a boca, não só com palavras, mas de todo o coração, Pai. Que possamos, Senhor Deus, deixar fluir de nós rios de água viva, que o nosso proceder seja compatível, Pai, ao nosso falar. Em nome de Jesus, guia-nos através do Teu Espírito e torna-nos cristãos de todo o coração. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.